Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like. Eu sou a babaca por me recusar a passar tempo com minha meia-irmã? Tenho 15 anos. Meus pais se divorciaram há um ano porque meu pai traiu minha mãe. Ele se casou com a amante praticamente de imediato. Acho que ele é um completo idiota e disse ao juiz que eu queria morar com minha mãe, então é o que faço, mas eles ainda disseram que eu tinha que ir para a casa do meu pai a cada 2 fins de semana. Eu não quero vê-lo, então recusei a ir a princípio, mas estava estressando minha mãe com coisas de tribunal. Concordo em ir, desde que a esposa dele fique totalmente fora do meu caminho e eu possa ficar no meu quarto sem ser incomodada, exceto por uma atividade em família de escolha deles. É assim que estamos, a cada 2 fins de semana, meu pai me busca, conversa comigo no carro porque não quero falar com ele, vamos à terapia familiar onde todos falam, exceto eu. Fico no meu quarto até algum momento de sábado quando saio com eles para fazer algo divertido e depois volto principalmente para o meu quarto até minha mãe me buscar no domingo. Tenho muitas coisas para me manter ocupada, então estou bem, mas todos os outros, nem tanto. A amante de meu pai tem filhos, uma menina de 12 e um menino de 9, que iriam para a casa do pai deles nos meus finais de semana, então eu nunca os via, mas a programação mudou e agora eles estão lá quando estou. O menino de 9 anos está bem. Ele pede emprestado um videogame de vez em quando, mas é educado sobre isso e devolve, então tudo bem. A menina de 12 anos não me deixa em paz, toda vez que não tranco literalmente a porta, ela entra tentando falar comigo ou querendo fazer alguma coisa. Eu tentei dizer a ela para me deixar em paz de maneira gentil, mas da última vez eu simplesmente disse a ela que nunca quero falar com ela e que vou ignorá-la a partir de agora. Ela chorou com isso, a amante de meu pai ficou brava, meu pai disse que ela está passando por um momento difícil com o divórcio também e que eu não deveria descontar nela. Eu disse a ele que ele poderia parar de me forçar a visitar, então o problema estaria resolvido. Todos estão bravos. Minha mãe diz que entende, mas que a menina de 12 anos provavelmente está apenas procurando alguém que não sejam os pais para conversar. Eu simplesmente não vejo por que tem que ser eu. Edição, ok, depois de ler tudo e pensar sobre isso por alguns dias, aqui está o que vou fazer. Muitas pessoas sugeriram deixá-los discutir isso na terapia. Então, amanhã vou me transformar em uma cena de terapia insuperável. Eles querem que eu fale, então tenho um discurso inteiro planejado, se necessário, e ninguém mais vai conseguir falar. Meu pai será chamado de traidor e a amante de adúltera daqui para frente. Se isso não me fizer voltar para a casa da minha mãe, quando os outros 2 filhos chegarem em casa, eles vão ouvir tudo sobre a traição. Estou reescrevendo a letra de uma música muito cativante para ser sobre meu pai traidor, então posso cantá-la para ele e fazer com que ela fique na cabeça dele, se necessário. Vamos ver se isso funciona melhor do que ignorá-los. Edição 2. Foi um fim de semana intenso, pessoal. Soltei todas as bombas na terapia. Meu pai quase foi expulso da sessão. Ele ficou muito bravo, mas não me deixou ir embora. Assim que as crianças chegaram em casa, peguei a menina de 12 anos e pedi desculpas por ter sido grossa com ela e disse que estava apenas muito tensa desde que a mãe dela e meu pai traíram e foi por isso que todos se separaram. Ela não sabia, então começou a chorar, gritou com a mãe dela e o inferno se soltou. Estou omitindo o resto por razões óbvias, mas minha mãe veio me buscar, a polícia se envolveu e, aparentemente, a amante disse que se divorciaria do meu pai se ele me trouxesse de volta para a casa deles, de qualquer maneira, então pelo menos por enquanto posso ficar na casa da minha mãe. Acho que o que acontece a seguir depende do que o tribunal decidir, mas tive que falar com algumas pessoas ontem sobre o que aconteceu, além de conseguir gravar algumas coisas, então espero que seja o suficiente para eu ficar livre. Eu sou o babaca por dizer à minha namorada que não gosto da pessoa em que ela está se transformando? Para contextualizar, minha namorada e eu estamos juntos há 5 anos e nos conhecemos na faculdade. Nos últimos 4 anos, as coisas têm sido ótimas. Sempre pensei que era o cara mais sortudo do mundo, ela está incrivelmente fora do meu alcance. Há cerca de 1 ano, minha namorada acordou no meio da noite e teve um ataque de pânico. Ela não conseguia respirar e eu acabei chamando uma ambulância. Ela não tinha histórico de ataques de pânico, mas estava muito estressada no trabalho, então achamos que isso foi o que desencadeou. Atualmente, ela está de licença do trabalho, o que eu apoio totalmente, mas ela se recusa a tomar medicamentos. O médico recomendou medicamentos para a ansiedade, dizendo que não acredita que os medicamentos ajudariam quando o ataque de pânico foi induzido pelo estresse.
Ela também não tem muitos amigos, e acho que isso também pode ser um fator contribuinte. Ela tem estado, no geral, mais feliz. No entanto, nos últimos 6 meses, ela tem mudado muito e eu não sei como abordar isso. Ela pintou o cabelo de uma cor não natural, começou a usar mais preto, azul escuro, se interessou por heavy metal e rock e se tornou vegana. Tenho perguntado a ela aos poucos sobre o motivo do novo visual e dos novos interesses, e ela disse que conheceu uma garota online que mora na nossa cidade e que faz parte da cena de heavy metal, e ela está começando a gostar disso e fez muitos amigos por causa disso. Eu estava bem com o novo interesse e os amigos, mas estava cauteloso porque é uma mudança tão drástica em pouco tempo. Na última sexta-feira, enquanto ela estava se encontrando com seus amigos, perguntei se poderia acompanhá-la. Ela disse que não se importava, mas perguntou se eu estava certo, já que não é exatamente o meu ambiente. Honestamente, eu só queria conhecer esses novos amigos. Chegamos ao show e admito que fiquei um pouco surpreso que os fãs de heavy metal são tão legais. Peço desculpas a todos os fãs de heavy metal que estão lendo isso. A única pessoa que não me reconheceu ou conversou comigo foi esse cara da nossa idade. Depois do show, todo mundo estava por aí e a atenção dela acabou sendo desviada de mim. Ela começou a conversar com o cara que nunca disse olá para mim, e talvez eu tenha perdido isso mais cedo, mas a única vez que o vi sorrir durante toda a noite foi enquanto conversava com ela. Ela também ficou muito próxima dele, o que me deixou desconfortável. Por volta da meia-noite, não consegui encontrá-la e mandei uma mensagem dizendo que estava ficando tarde e deveríamos ir embora. Ela respondeu que queria ficar e, se eu quisesse ir embora, ela entendia. Fiquei com raiva, mas apenas respondi tudo bem. Ela chegou em casa às 4 da manhã completamente bêbada. Eu estava acordado, mas fingi que não estava. Na manhã de sábado, fui muito distante com ela enquanto ela se recuperava de uma ressaca. Eventualmente, ela perguntou se eu estava bravo com ela, e eu disse que sim. Eu disse a ela que estou feliz que ela não esteja mais estressada e esteja conhecendo amigos e encontrando novos interesses, mas ela é uma pessoa completamente diferente do que era há 6 meses. Ela argumentou que é exatamente a mesma pessoa, mas eu contra-argumentei que a pessoa que ela era há 6 meses nunca teria me dito para ir para casa sozinho à meia-noite enquanto ela ficava bêbada com pessoas que mal conhecia e depois voltava rastejando às 4 da manhã. Ela ficou na defensiva e brigamos. Ela acabou indo embora e disse que ia passar a noite na casa de uma amiga. Ela voltou para casa na segunda-feira de manhã e conversamos, e eu disse a ela que estou preocupado com ela. Ela disse que está bem, finalmente está em um lugar onde está feliz e que eu deveria ficar feliz por ela, e se isso é um problema, então deveríamos dar um tempo. Fiquei chocado por ela estar tão disposta a simplesmente jogar fora 5 anos e disse a ela o quanto estava magoado. Ela deu de ombros e disse que precisa colocar sua felicidade em primeiro lugar, e perguntei quando a felicidade dela mudou de construir uma vida comigo para sair com pessoas aleatórias que ela conheceu. Ela revirou os olhos e se levantou para sair. Eu disse a ela que não gosto da pessoa em que ela está se transformando e ela me chamou de idiota e me acusou de não querer que ela seja feliz fora do nosso relacionamento. Então, sou o babaca aqui? Atualização. Percebi que nunca mencionei as idades no post anterior, ambos temos 25 anos. A versão resumida é: terminamos. Antes de voltar do trabalho, mandei uma mensagem para ela e pedi para que estivesse em casa para conversarmos. Quando cheguei em casa, ela não estava lá e tive que esperar cerca de 1 hora para que ela chegasse em casa. Perguntei a ela claramente se ela queria terminar. Ela disse que sim. Perguntei por quê, e ela me disse que não sou eu, que tenho sido absolutamente maravilhoso, mas ela mudou e percebeu que não estava feliz há um tempo, inclusive dentro do nosso relacionamento. Fiquei bastante magoado, honestamente. Perguntei por que ela nunca disse nada mais cedo, e ela disse que acha que não percebeu o quão infeliz estava até começar a se sentir feliz novamente. Eu disse a ela que mesmo assim ela deveria ter vindo falar comigo sobre isso antes. Ela deu de ombros. Perguntei a ela se ela estava dormindo com aquele cara. Ela disse que não, mas hesitou. Perguntei por que a hesitação e disse a ela que ela poderia ser honesta agora que o relacionamento havia acabado. Ela disse que se beijaram naquela noite no pós-show, depois que eu saí, e se beijaram mais tarde, mas jura que não foram além disso. Disse a ela que ainda era traição e que não estava certo se acreditava nela. Ela revirou os olhos e disse que pedir sinceridade era isso que estava obtendo, acreditasse ou não. Disse a ela que queria que ela saísse e pedi a ela para levar o que pudesse agora, e faríamos os arranjos para ela pegar o que não pudesse levar naquele momento. Ela nem parecia arrependida por ter traído ou por ter jogado fora um relacionamento de 5 anos.
Enfim, essa é a atualização. Isso realmente é horrível. Sou a babaca por ter saído do meu próprio casamento porque meu marido me envergonhou? Eu, 27 anos, e meu marido, 29 anos, estamos juntos há 3 anos. Nestes 3 anos, nunca soube que ele fosse egoísta, ocasionalmente imaturo, sim, mas até isso era raro. Os problemas começaram quando aqueles vídeos estúpidos de bolo no rosto ficaram populares, e meu marido achou que eram engraçados. Eu nunca achei que fossem engraçados, e ele sabe disso, mas sempre estava me mostrando os vídeos daquelas pobres esposas tendo o dia mais feliz de suas vidas arruinado pelo parceiro idiota, tudo para umas risadas baratas. Ele também sabe que tem uma história com o bolo no rosto. Minha família fazia a coisa do bolo no rosto. Lembro-me de que foi no meu 17º aniversário, e implorei à minha mãe que não fizesse isso. Ela prometeu, e eu confiei nela. Eu tinha feito o cabelo e a maquiagem bem bonitos, e quando assoprei as velas, minha mãe empurrou minha cabeça no bolo, e uma das decorações do bolo acabou cortando minha testa. Não o suficiente para ir ao hospital, mas o suficiente para sangrar consideravelmente. Meu aniversário foi arruinado, e depois disso, não saí do meu quarto. Minha mãe ainda me chama de mimada por causa disso. Eu disse a ele que se ele fizesse algo assim comigo, eu o deixaria. Ele começou a rir, mas eu estava falando sério. No entanto, ele realmente não estava me levando a sério. Agora, pulemos para alguns dias atrás, quando meu casamento aconteceu. Tudo estava perfeito, eu estava feliz, ele estava feliz. Eu estava empolgada com nossas novas vidas como recém-casados. Eu me sentia uma princesa no meu vestido branco e cabelo arrumado com maquiagem perfeita. Todas as coisas muito caras, gostaria de mencionar. Chegamos à parte do corte do bolo, e quando me virei para ele, ele pegou um pedaço enorme do nosso bolo de casamento e esfregou tudo no meu rosto. Tudo parecia estar em câmera lenta por alguns momentos. Ele estava rindo de mim e depois disse: "Você deveria ver a sua cara", e continuou a rir. Outras pessoas na multidão, principalmente da minha família, também estavam rindo de mim. Então, eu apenas comecei a me afastar. Ele percebe que estou indo embora e tenta me alcançar, dizendo que estou sendo exagerada. Eu o empurro para longe e peço um Uber. Quando saí, a maioria da multidão estava me seguindo, dizendo para eu voltar. Entro no Uber e vou embora. Dirigi até o nosso apartamento, arrumei a maioria das minhas coisas e fui ficar em um hotel. Atualmente, estou na casa de uma amiga. Minha família e a família dele estão enchendo meu telefone de mensagens há dias, dizendo que estou agindo como uma criança e que meu marido é um bom homem e que foi apenas uma brincadeira. Meu marido tem ligado para mim sem parar, pedindo para eu voltar para casa e dizendo que quer conversar. Que está arrependido e que não achava que eu ficaria tão emocional. Este deveria ser o dia mais feliz das nossas vidas, e ele me envergonhou na frente de todos por uma brincadeira que ele sabia que eu detestava. Além disso, ele estragou um bolo de $500. Ele arruinou minha maquiagem, meu cabelo e a parte de cima do meu vestido. O bolo estava por toda parte. No entanto, eu ainda o amo, e estou me perguntando se realmente fui dura demais com ele. Parece ser a opinião de todos os outros. Ele aparentemente não planejou isso, aconteceu bastante rápido, então a única pessoa que estava gravando que eu saiba foi a pessoa que paguei para fazê-lo. Já mandei mensagem para ele para não fornecer essas gravações para ninguém, não preciso desse tipo de atenção, Deus nos livre. Atualização. Decidi falar com ele logo cedo esta manhã. Estou deixando ele. Alguns de vocês podem ficar felizes com isso e outros podem não ficar. Decidi ligar para ele e entender o motivo pelo qual ele fez o que fez. Ele me disse que achou que era uma brincadeira engraçada e que se fosse no casamento, num dia feliz, ele poderia mudar minha opinião. Além disso, como era uma tradição na minha família que eu não estava seguindo, ele achou que poderia ganhar pontos com minha família. Então, ele me disse que lamenta que eu tenha interpretado como desrespeito. Eu disse a ele que ele não deveria estar dizendo: "Lamento que você tenha interpretado dessa maneira." Ele deveria se desculpar por me machucar. Onde está o "me desculpe"? Eu disse a ele que ele não se desculpou com responsabilidade uma única vez. Todas as suas desculpas foram desdenhosas. Também lembrei a ele que eu não tinha um bom relacionamento com a maioria da minha família, nem com minha mãe, que ele me forçou a convidar. Eu disse a ele que ele sabia que eu já era a ovelha negra da minha família,
e o abuso verbal e a humilhação pública que recebi da minha mãe por anos realmente mexeram comigo, e ele sabia disso. Então ele disse isso. Por que eu deveria me desculpar se você não consegue entender uma brincadeira? Eu explodi, disse a ele. Você está falando sério, se fosse eu que te machucasse dessa maneira, a primeira coisa que eu faria é me desculpar, enquanto você não consegue nem ser decente por alguns segundos e simplesmente se desculpar comigo. Também disse a ele que ele estava tentando se dar bem com uma família que me abusou publicamente e que isso é algo imperdoável. Casamento significa que você está ao meu lado, mas você mostrou claramente que não está. Não se trata de você arruinar meu vestido, meu cabelo ou até mesmo o bolo. Trata-se de como você sabia como eu me sentia sobre isso e o trauma que eu tinha associado, e você não se importou. Então ele tentou se justificar, dizendo que não era culpa dele por não se desculpar, porque minha família estava dizendo a ele o quanto eu era dramática e como eu estava magoando eles ao sair do casamento por uma brincadeira. Ele disse que me ama e não quer terminar por causa dessa bobagem e que eu deveria apenas voltar para casa. Eu disse a ele que não vou voltar para casa e que nem se trata mais do bolo, é porque eu não posso estar com um homem que não se desculpa quando está errado e que manipula sua parceira para atribuir a culpa. Ele começou a me xingar nesse ponto, mas depois de cerca de 1 minuto ouvindo ele gritar comigo, eu desliguei. Acho que ele começou a contar para minha família, porque em meia hora meu telefone estava tocando de novo. As piores mensagens foram da minha mãe e da irmã dele. Minha mãe estava me dizendo que vou acabar sozinha porque não consigo levar uma brincadeira e que nunca vou conseguir manter um homem com a minha atitude. Chegou a dizer que meu relógio está correndo rápido e que quando ele parar, ninguém vai me querer e eu ficarei sozinha. A irmã dele estava me chamando de vadia nojenta por machucar o irmão dela e desperdiçar o tempo dele. Disse que deseja que ele tivesse terminado comigo 2 anos atrás, quando ele quis pela primeira vez. Então, acho que agora sei que ele queria terminar comigo. O que eu também sei é que ele estava me traindo por 6 meses com a ex dele, que queria ele de volta, mas depois o dispensou porque ele ficou comigo. A questão é que eu tinha um bom relacionamento com a irmã dele e ela sabia que ele estava me traindo? Acho que ela colocou tudo na mesa, já que eu estava indo embora de qualquer jeito. Bloqueei a maioria da minha família e bloqueei toda a família dele. Também o bloqueei e estou obtendo a anulação. Minha amiga disse que posso ficar na casa dela por alguns meses até me reerguer. Disse a ela que realmente agradeço. Então é isso, estou chorando enquanto escrevo isso. Perdi 3 anos com um homem que nunca realmente se importou comigo. Perdi o pouco de relacionamento que tinha com minha família e agora só tenho os poucos amigos que fui abençoada por ter. Vou ter que pegar o resto das minhas coisas. Também disse a ele antes de bloqueá-lo que, se ele quebrasse algo meu, eu levaria para a justiça. Obrigada por todas as palavras gentis e encorajadoras. Vou dormir agora, já que não o faço há 24 horas. Atualização. Então, meu último post foi removido e recebi muitas mensagens. Só queria atualizar todos vocês sobre algumas coisas. Ainda não peguei minhas coisas do meu ex, simplesmente não tive energia para isso porque ainda estou extremamente chateada, obviamente. Desde os vídeos online até os comentários que recebi no meu post original e também os comentários que vi no repost. Isso meio que me fez pensar que provavelmente havia muitos sinais de alerta e eu simplesmente estava acostumada a ser abusada, então o mínimo era suficiente para mim. Depois de conversar com minha amiga, ela disse que definitivamente houve muitos sinais de alerta e até me disse que eu deveria ficar longe de namorar até obter ajuda, porque obviamente não estava vendo os sinais de alerta bem na minha frente. Não vou entrar em detalhes, mas às vezes eu tinha que cozinhar segundos jantares para o meu ex porque ele não gostava de tudo o que eu fazia. Aparentemente, sua mãe não o acostumou a comer legumes, então ele não os comia. Ou ele fazia piadas sobre minhas cólicas menstruais. Isso é parte do que eu estava me referindo quando disse imaturo. Alguém me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha certeza de que ele me traiu. Não, eu não tenho certeza, no momento apenas parecia fazer sentido por causa de como ele estava sendo terrível. Embora tenham feito um bom ponto. A irmã dele muito bem poderia estar tentando me chutar enquanto eu estava para baixo, já que eu estava saindo de qualquer maneira. Eu não tenho evidências e provavelmente nunca terei evidências. Desbloqueei ele apenas para dizer que eu iria passar lá em alguns dias para pegar minhas coisas e se ele pudesse simplesmente não estar lá e que eu deixaria as chaves. Ele disse tudo bem e foi isso. Então ele não estará lá quando eu pegar o resto das minhas coisas. Também vou levar um amigo comigo no caso de ele fazer algo.
Ainda não estou falando com minha família e acho que vou seguir o conselho das pessoas e cortar o contato. Vi um vídeo de uma mulher falando sobre mim e alguém nos comentários disse que fui condicionada a aceitar esse tratamento, o que é por isso que ele achava que estava tudo bem fazer isso. Talvez ela tenha razão. Quando eu colocar minhas finanças em ordem, acho que vou tentar a terapia e esperar alguns anos antes de tentar namorar alguém. Também continuei recebendo esta pergunta. Como o Uber chegou tão rápido? O local do casamento estava em uma cidade, em um prédio. O Uber demorou 30 segundos para ser chamado e 3 minutos para chegar. Além disso, quem realmente iria me impedir de entrar no carro? Meu marido desistiu, para ser honesta, muito rápido quando me viu tentando entrar no carro. Eu achei estranho, mas agora percebo. Ele estava se fazendo de vítima porque não conseguiu o que queria. Alguns de vocês podem estar se perguntando como você não percebeu que estava sendo abusada? Eu não sei, às vezes simplesmente acontece assim. Minha mente está meio apagada neste momento. Novamente, obrigada a literalmente todos pelos comentários carinhosos e até mesmo as pessoas que me enviaram mensagens privadas. Eu não respondi a todos, mas vou tentar, já que vocês tiraram um tempo do seu dia para ver se eu estava bem. Eu realmente aprecio isso. Para as pessoas que dizem que isso é falso, eu não me importo. Entrei neste aplicativo porque achei que receberia alguns comentários e talvez algumas ideias. Recebi essas ideias, muito mais do que pensei que receberia em 1 milhão de anos, e agora vou seguir em frente com minha vida. Estou bem, e embora me sinta solitária e deprimida, mas tenho o apoio dos meus amigos, então não estou completamente sozinha. Vou ficar bem e sair dessa situação. Eu sei que este post está um pouco sombrio. Edição: vou levar um policial comigo se vocês acharem que devo. Eu deveria ter me sacrificado por ela. Então, não tenho certeza se isso se qualifica como uma mãe exigente ou apenas alguém mentalmente insano, mas isso aconteceu apenas algumas horas atrás, então aqui vai. Eu, 29, trabalho em uma pequena loja de ferragens na minha cidade. Tenho cerca de 1,87 metros de altura, sou gordinho, mas ainda tenho músculos devido ao trabalho pesado que faço. No início desta manhã, eu e, vamos chamá-la de Nancy, 49, estávamos na loja antes da abertura para fazer inventário. Estava cerca de 1 hora antes da abertura, e Nancy saiu para pegar algo em seu carro. Ela voltou alguns minutos depois, sob a mira de uma arma, com alguém caminhando atrás dela. Nunca estive envolvido em nenhum tipo de assalto antes, exceto por algumas tentativas de furto na loja, então fiquei congelado no lugar. O homem com a arma apontou para mim, mandando eu manter as mãos visíveis e segui-los. Nancy era tecnicamente a gerente de abertura e, portanto, tinha as chaves da loja e do cofre no escritório dos fundos, então ele me manteve sob mira enquanto ela esvaziava o cofre. Ele foi embora em cerca de 10 minutos, mas parecia uma eternidade. Nossa loja não tem nenhum tipo de alarme silencioso, então, assim que tivemos certeza de que ele tinha ido embora, fui e liguei para o 911. Depois de desligar o telefone, Nancy se aproxima de mim e pergunta, palavra por palavra, o que diabos há de errado com você? Fiquei olhando para ela completamente desprevenido e perguntei do que ela estava falando. Ela começou a desabafar comigo até a chegada da polícia. Para resumir o que ela disse em seu desabafo, basicamente ela me chamou de desculpa patética de homem por não proteger uma mãe solteira quando ela estava em perigo. Eu perguntei a ela o que ela esperava que eu fizesse naquela situação. Ela esperava que eu tentasse tirar a arma dele para que ele não pudesse machucá-la. Foi por volta desse ponto que a polícia chegou para tomar nossos depoimentos e garantir que estávamos bem. Meu chefe atual está de férias esta semana, mas me deu os próximos 2 dias de folga, com pagamento. Eu adoro esse cara, para me recuperar do choque da situação e ligar para ele se precisar de algo. Ainda não contei a ele sobre o desabafo de Nancy, estou tentando processar tudo o que ela disse para mim. Edição: desculpe, ainda sou novo em postagens, não estava certo se essa informação é relevante ou não. Nancy é divorciada e seu filho é um estudante universitário de 19 anos que não mora com ela. Durante o desabafo, ela ficou repetindo coisas como: quem cuidaria do meu bebê se eu morresse, coisas assim. Espero que tenha sido apenas a adrenalina do assalto, mas se da próxima vez que eu a ver, ela ainda estiver agindo assim, vou denunciá-la. Porque estou me perguntando se a Nancy estava envolvida. O momento é suspeito, ela sai para o carro para dizer que a costa está limpa. O chefe está de férias. Que negócio tem dinheiro em um cofre nos dias de hoje?
Uma pequena loja de ferragens, quanto isso poderia ser? Ela deve saber quando a quantia de dinheiro está decente. Na verdade, nunca estive na sala eu mesmo, mas pelo menos posso dizer a você, com base no meu trabalho anterior, que um cofre não é como o pequeno cofre que você está pensando. É uma sala extra trancada onde a loja guarda os pedidos de dinheiro que recebe. Não fui específico sobre isso na minha história porque não quero que isso seja rastreado até mim, mas a loja onde trabalho ainda faz parte das lojas de ferragens da cadeia, apenas não é uma das grandes como as com logotipos laranja ou azul. Quanto a ela estar envolvida ou não, vi algumas pessoas comentarem sobre isso. Ela parecia genuinamente aterrorizada, então duvido que estivesse, mas agora não consigo tirar esse pensamento da cabeça. Atualização. Olá a todos, não tenho certeza se é assim que se faz uma atualização, mas aqui vai. Primeiro, quero agradecer a todos pelas palavras gentis e conselhos que recebi. Foi definitivamente o momento mais assustador da minha vida, e decidi que vou procurar terapia para me ajudar a superar. Antes da atualização real, quero explicar algumas coisas com base em alguns comentários que vi na minha postagem original. 1. A loja de ferragens onde trabalho é pequena apenas no sentido físico, ainda é tecnicamente uma das grandes lojas de ferragens dos Estados Unidos, apenas não é do tamanho de um armazém como as com logotipos laranja e azul. 2. Quando eu disse que Nancy esvaziou o cofre, não estava me referindo a um cofre escaninho real. O cofre em nossa loja se refere a uma sala pequena, duplamente trancada, onde eles guardam os pedidos de dinheiro que a loja recebe dos grandes caminhões blindados. 3. Nancy é, na verdade, a gerente de recursos humanos da nossa loja. Como o gerente da loja estava fora da cidade durante a semana, ela era gerente de plantão, junto com mais uma pessoa que estava de folga naquele dia. Meu gerente de loja real, Nancy e o terceiro funcionário são os únicos com chaves para o cofre. Agora, para a atualização. Para ser honesto, não tenho certeza se estou mais irritado ou assustado agora, mas desliguei o telefone com meu gerente da loja há meia hora. Ele estava revisando as imagens das câmeras de segurança que foram enviadas para ele, do quarto de hotel dele. Eu sabia que a loja tinha câmeras, mas não sabia que tínhamos câmeras que davam para o estacionamento. Alguns de vocês mencionaram isso nos comentários, então talvez não se surpreendam ao ouvir que Nancy foi presa por ajudar no assalto à loja. Não posso entrar em detalhes extremos, mas, de acordo com meu chefe, o homem foi visto saindo do carro de Nancy quando ela saiu, e eles conversaram um pouco antes de voltarem para a loja. Não sei muito mais além disso, exceto que o cara era o novo namorado dela. Estou sentindo tantas emoções diferentes agora, confusão, raiva, medo, etc. Ela traumatizou alguém 20 anos mais jovem do que ela por alguns milhares de dólares. Não sei se ela estava me criticando por causa da questão da mãe solteira, porque esperava que eu fizesse algo que justificasse ser baleado. Tudo o que sei é que essa mulher, que originalmente fez minha entrevista de contratação, é mentalmente insana. Como disse, acho que vou procurar terapia para lidar com isso, é simplesmente demais para eu processar sozinho. Meu chefe também me ofereceu uma licença adicional, se necessário. Portanto, por enquanto, vou tirar um tempo e, se tiver mais informações para compartilhar, vou atualizar vocês mais adiante. Parece que ela estava esperando assassiná-lo. Veja, esse é o pensamento que estou com medo agora. Ela me odiava tanto por algum motivo que queria que eu morresse? Atualização. Olá a todos, eu não achava que postaria novamente tão cedo, mas parece que as coisas estão sendo resolvidas fora do tribunal, então eu deveria estar livre disso. Não tenho certeza se haverá uma resolução maior do que essa, mas se mais coisas acontecerem, vou atualizar vocês. Antes de começar, quero dizer que estou bem, em sua maioria. Tive minha primeira sessão de terapia há 2 dias e minha terapeuta parece ser boa, então vou continuar com ela por enquanto. Contei a ela sobre minha postagem no Reddit e ela acha que, desde que eu não esteja divulgando nomes reais ou algo assim, pode ser muito terapêutico discutir o que aconteceu comigo com outras pessoas. Agora, para atualização, o namorado de Nancy está na prisão por várias acusações, não se limitando apenas ao assalto. Isso é a parte mais fácil de explicar, o restante fica estranho. Há uma semana, fui convidado a me encontrar com Nancy e seu advogado, pois ela queria falar comigo. Recusei porque ainda não estou disposto a falar com ela, quanto mais olhar para ela. 2 dias depois, meu representante da empresa me disse que tinha um e-mail de Nancy destinado a mim, ele o revisou e concordou em repassá-lo para mim se eu quisesse lê-lo. Contra o meu melhor julgamento, eu disse sim, nossa, ficou louco.
O e-mail era uma carta de desculpas para mim. O namorado de Nancy era um usuário de drogas incrivelmente abusivo que a tinha tão amedrontada que ela não podia sair dele ou chamar a polícia. O assalto foi ideia dele, e ela foi forçada a participar sob ameaça de ser prejudicada. Ela então se desculpou pelo que me disse, alegando que, em sua mente, ela acreditava que eu teria feito algo para salvá-la de alguma forma, e quando não fiz, ela teve um colapso mental. Havia mais na carta, mas essas são realmente as principais conclusões. Entrei em contato com meu representante de volta, dizendo a ele para responder que eu agradecia a ela pela desculpa e que sinto muito pelo que ela passou, mas que nunca vou perdoá-la por me fazer passar por isso e para nunca mais entrar em contato comigo quando tudo estiver resolvido. O que ouvi por último é que ela está aceitando um acordo judicial. Isso é tudo que tenho para compartilhar com vocês. Agradeço por todos os comentários úteis e continuarei respondendo as perguntas que vocês possam ter. Ainda estou em um lugar mentalmente bagunçado, mas estou recebendo a ajuda de que preciso. Obrigado a todos novamente e cuidem-se lá fora. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 18 mil inscritos. Uma boa tarde pessoal.